Olá pessoal, dando seguimento aqui na nossa aula das ferramentas que a gente vai utilizar para nos auxiliar durante o curso, nós vamos falar agora sobre a ordem de grandeza. O que seria basicamente essa ordem de grandeza? Bom, às vezes você vai se deparar com situações em que você vai trabalhar com um número que é ou muito grande ou um número que é muito pequeno, que na realidade você dá o valor preciso, o valor exato dele, não vai ter tanto sentido assim. Não vai fazer tanta diferença você dar o número exato ou dar uma estimativa. Como, por exemplo, quando você está assistindo o jornal e teve um show e os organizadores dizem que o público que compareceu naquele show foi de tantas pessoas, não sei quantas mil pessoas. Ele não está dando um valor exato, ele está dando um chute que ele não teve como contar. Por exemplo, se esse show for aberto, em local aberto, você não tem como ter o controle, porque não vai ter ingresso sendo vendido, nem nada mais. E geralmente os organizadores do evento, eles dão um valor qualquer, superestimado do valor real, e quando você vai analisar, por exemplo, confrontar com o valor que, por exemplo, a polícia que faz a segurança desses eventos em lugares abertos, quando eles vão dar, na verdade, eles também fazem uma estimativa para baixo. Só que esses valores que eles colocam são, de fato, valores quaisquer? Será que, por mais que tenha uma discrepância gritante entre o número que foi fornecido pela polícia e o número que foi fornecido pelos organizadores do evento, será que eles colocaram apenas um número aleatório de forma qualquer? Não, não é assim que eles fazem. Eles têm que levar em consideração a ordem de grandeza. A ordem de grandeza nada mais é do que uma potência de 10 que mais se aproxima daquele valor real que você está querendo trabalhar. Um exemplo, se eu chegasse para você e pegasse um balde de areia e perguntasse para você quantos grãos de areia tinha naquele balde, você iria conseguir contar grão por grão? Não, você não iria conseguir contar grão por grão. Você ia poder fazer uma estimativa. Você poderia separar um pequeno volume que você fosse capaz de contar. Vamos tirar assim a questão de areia para botar umas pedrinhas pequenas, umas bilas, pronto. Umas bolas de gude, né? Você poderia perder muito tempo contando aquilo tudo. Agora, se você separasse apenas uma parte dessas bilas de gude e você calculasse o volume dela, você poderia extrapolar para o volume do balde inteiro e poderia dar um valor mais aproximado. Mas no caso aqui, a gente vai escrever a nossa ordem de grandeza apenas expressa em termos de potência de 10. Vamos deixar isso mais claro. Voltando para os exemplos da aula anterior, que a gente estava vendo de notação científica, nós vimos que todo número ele pode ser escrito em termos de um número que multiplica uma potência de 10. Por exemplo, 5,37, que foi o resultado do item A da aula anterior, vezes 10 ao quadrado. Esse número aqui, você está escrito ele em termos de notação científica. A ordem de grandeza é basicamente você descartar esse número que multiplica a potência de 10 e fazer a análise do 10 com o seu expoente. Só que aqui vai ter um detalhezinho para ser seguido. Que detalhe vai ser esse? Não é simplesmente você pegar e descartar esse número que o valor que fica vai ser a ordem de grandeza desse número, não. Vai existir uma regrazinha. Quando você estava trabalhando em notação científica, a condição que a gente tinha era que esse número A, que multiplica a potência de 10, tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Quando você vai descartar esse número A para nos dar a ordem de grandeza, vai ter uma seguinte regrazinha para você poder arredondar. Sempre que esse número A for menor do que 3,16, nós vamos pegar a potência de 10 e escrever da forma que está. Sempre que esse meu número A for maior do que 3,16, eu vou pegar essa minha potência de 10 e somar mais 1. Professor, por que 3,16? Esse número 3,16 não saiu de forma qualquer, não. Esse número 3,16, ele é o valor da raiz quadrada, o valor aproximado da raiz quadrada de 10. Ou seja,
você está tendo aqui como parâmetro o seguinte: sempre que esse meu número A for menor do que a raiz quadrada de 10, você vai ter que manter esse número do jeito que ele está. A potência de 10 do jeito que ele está. Sempre que esse meu número A for maior do que a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, você soma 1 no expoente do 10. Ou seja, para esse exemplo que nós consideramos aqui, 5,37 vezes 10 ao quadrado, você vai analisar, esse 5,37, ele é maior ou menor do que 3,16? Obviamente, ele é maior. Se ele é maior, eu vou somar mais 1 no meu expoente de 10. Então, aqui, a ordem de grandeza dele, vou chamar aqui de OG, a ordem de grandeza desse número vai ser o quê? 10 ao quadrado mais 1, que vai ser 10 ao cubo. Então, se esse número aqui fosse representação, por exemplo, do número de pessoas no evento, você poderia dizer que o público foi algo em torno de 10 ao cubo pessoas. Certo? Então, vamos lá para um outro exemplo. Se eu tiver um número 2,53 vezes 10 a menos 3, qual vai ser a ordem de grandeza desse número? Aí, novamente, nós vamos analisar. Olho para o meu número que está multiplicando a base de 10. O número que está multiplicando a base de 10 é 2,53. 2,53, ele é menor ou maior do que 3,16? Ele é menor. Se ele é menor, qual vai ser a regra que eu vou utilizar? De manter o expoente de 10 do jeito que está. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 a menos 3. Pronto. A questão de ordem de grandeza é basicamente isso. Você já viu a questão da notação científica. Agora, basicamente, você vai pegar essa notação científica e vai escrever ele sem o número A. Sem esse número que está multiplicando a potência de 10. Lembrando apenas que, sempre que esse A for menor do que 3,16, que, para lembrar aqui para vocês, esse 3,16 é aproximadamente a raiz quadrada de 10. Ele não é um número inventado qualquer, colocado aqui de forma aleatória. Ele é... Sempre que o número A for menor do que a raiz de 10, que no caso aqui a gente está considerando 3,16, você mantém o expoente de 10 tal qual como está. Sempre que esse meu número A for maior do que o valor de raiz de 10, que a gente está considerando como sendo 3,16, você soma mais 1 no meu expoente de 10. E assim você tem a sua ordem de grandeza. Então vamos lá para alguns exercícios aqui. Lembrando que no sistema vou colocar mais outros exercícios para serem feitos também. Vamos botar aqui 235,3 vezes 10 à quarta, 5,87 vezes 10 a menos 2, 2,15 vezes 10 à terceira e vamos botar aqui a velocidade da luz. Eu não vou colocar unidade de medida aqui, porque a gente não está se preocupando agora com questão de unidade de medida. Mas botar aqui esse valor, 300 mil. Então vamos lá. Vocês pausem o vídeo agora e tentem resolver primeiro essas 4 opções em termos de ordem de grandeza. Aqui no caso eu já vou resolver direto para vocês poderem ter o gabarito dessas questões que a gente fez. Então vamos lá. Primeiramente aqui eu tenho o quê? No meu item A eu tenho 235,3 vezes 10 à quarta. Esse número eu já posso dar ele em termos da ordem de grandeza dele do jeito que está aqui? Não. Primeiro eu tenho que colocar ele em notação científica. A vírgula está bem aqui, ela precisa dar 2 casas para a esquerda. Então eu vou ter 2,353 vezes 10. Aqui já tinha 10 à quarta. Como eu andei 2 casas para a esquerda, soma-se 2 ao esse expoente 4. 2 com 4 dá 6. Agora sim eu posso dizer qual é a ordem de grandeza desse número. Então vamos ver aqui. A ordem de grandeza desse número. Você vai analisar o número que está multiplicando a potência de 10. Esse número que está multiplicando a potência de 10, ele é maior ou menor do que 3,16? Ele é menor. Se ele é menor, a ordem de grandeza dele mantém o expoente de 10 do jeito que está. Então, a ordem de grandeza dele vai ser 10 à sexta.
Para o item B aqui, nós temos já o número em termos de notação científica. 5,87 vezes 10a menos 2. Então, basta eu analisar o número que está multiplicando o expoente de 10. O número que está multiplicando o expoente de 10, 5,87, ele é maior do que 3,16. Se ele é maior do que 3,16, a gente precisa somar 1 no expoente de 10. No caso aqui, como o expoente de 10 é 10 a menos 2, então vai ser 10 a menos 2 mais 1. 10 a menos 2 mais 1, a ordem de grandeza dele vai ser quanto? 10a menos 1. Para o item C, nós temos 2,15 vezes 10a terceira. Nesse caso aqui, você já tem o 2,15 sendo menor do que 3,16, então a ordem de grandeza dele vai ser justamente o 10 com o expoente do jeito que está. Então aqui a gente já pode escrever direto que a ordem de grandeza dele vai ser 10a terceira. E por fim, nesse último exemplo aqui, nós temos o quê? 300 mil. 300 mil está escrito em termos de notação científica? Não. Então, vamos primeiro colocá-lo em notação científica. Lembrando aqui, nesse caso, que quando não tem a vírgula aparente, a vírgula está à direita. Então, vou ter que andar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 10 a quinta. Agora, vamos analisar. O número que está multiplicando o expoente de 10, ele é menor do que 3,16. Se ele é menor do que 3,16, a ordem de grandeza dele vai ser o 10 com o expoente do jeito que está. Então, a minha ordem de grandeza, nesse caso, vai ser 10 a quinta. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para essa aula de agora. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco voltamos com mais uma outra ferramenta.